Eles sabiam que os ucranianos iam perder. Mesmo assim, os empurraram para isso, e as perdas foram devastadoras. Isso é algo que um dia os ucranianos vão olhar para trás, certo? Há centenas de milhares de soldados ucranianos mortos e feridos. Há dezenas de milhares de soldados ucranianos amputados. Há famílias e vidas destruídas. Os estados os empurraram para essa ofensiva quando sabiam que seriam massacrados. Eles mentiram e os empurraram. Agora, o último ponto que levanto no artigo é que estão pedindo à Ucrânia para enviar ainda mais pessoas, baixando a idade de recrutamento para 18 anos. Em primeiro lugar, isso não vai mudar a guerra. Só significa mais ucranianos mortos. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies. E hoje estou com o jornalista e colunista Ted Snyder. Ted analisa criticamente a política externa dos Estados Unidos e tem escrito de forma contundente sobre muitos dos males que a mentalidade neoconservadora belicista tem infligido ao mundo. Ele tem publicado em veículos como Antiwar.com, Responsible Statecraft, The American Conservative, The Nation, entre outros. Um de seus últimos artigos é intitulado Um dia os ucranianos podem odiar a América, no qual ele fala sobre este assunto muito importante de os Estados Unidos garantirem repetidamente que o único desfecho do conflito do país com a Rússia fosse a guerra, e que lutariam, como Chas Freeman disse famosamente, até o último ucraniano. É isso que queremos discutir hoje. Então, Ted, bem-vindo. Obrigado. Obrigado por me receber, Pascal. Bem, muito obrigado por dedicar seu tempo, porque este seu artigo realmente ilumina um aspecto muito crucial, que é o fato de que a guerra na Ucrânia, o conflito na Ucrânia, é longo e antigo, e remonta até antes de 2014. Esse conflito poderia ter sido desescalado em muitos momentos, de maneiras que o teriam tornado um conflito construtivo, ou um conflito que poderia ser resolvido sem armas. Mas houve intervenções repetidas. Você poderia talvez expor quais você acha que foram essas intervenções que garantiram que acabássemos com a catástrofe que temos agora? Sim, eu acho, antes de tudo, que você está certo ao dizer que há vários tipos de guerras acontecendo aqui, que vêm acontecendo há muito tempo. A guerra mais antiga na Ucrânia é realmente a guerra civil na Ucrânia. E isso é meio que culpa dos ucranianos. Depois há a guerra com a Rússia, e isso é meio que culpa da Rússia. Mas também há a guerra com a OTAN e a Rússia. E isso é culpa dos Estados Unidos. E o ponto que tento destacar no meu artigo é que houve várias ocasiões em que houve uma oportunidade para essa guerra não acontecer, ou assim que começou, para que terminasse rapidamente. Em ambos os casos, a Ucrânia poderia ter perdido pouco ou nenhum território. Eles poderiam até ter recuperado algum. Teriam perdido muito poucas vidas, mas os americanos impediram isso. Acho que a partir do momento em que os americanos impediram, eles também foram culpados por esta guerra. Então, sabe, podemos falar sobre como é errado dizer que a guerra não foi provocada. A guerra foi provocada, mas é culpa da Rússia por terem invadido a Ucrânia. Mas em certo ponto, tornou-se culpa dos Estados Unidos também, porque a Ucrânia e a Rússia estavam preparadas para parar, e os Estados Unidos bloquearam isso. Eles continuaram a bloquear e continuaram a tomar decisões pela Ucrânia, que para seguir suas próprias políticas externas sacrificam os ucranianos. E isso aconteceu repetidamente durante a guerra. Sim. E você sabe, isso aconteceu em vários níveis. Quero dizer, acontece no nível pessoal, como a maneira que certos atores tentam influenciar outros. E acho que tivemos pessoas como Ivan Kachanovsky, você sabe, também trabalhando na questão de quem inspirou ou quem está por trás dos massacres de Maidan. Mas então isso leva a resultados políticos que tornam certas decisões políticas impossíveis. E acho que você aponta isso em seu artigo. A neutralidade da Ucrânia, que era a maneira mais óbvia de desescalar toda a situação. E esse é um processo político que terminou ali. Mas foi inspirado por certas pessoas com certos interesses.
Talvez você possa falar sobre isso. by certain people with certain interests. Maybe you can speak to that. Bem, então, quero dizer, acho que você está certo. E esse é o ponto crítico. Esta é a nocividade da alegação ocidental de que a guerra é não provocada. Sabe, promessas foram feitas no final da Guerra Fria de que a OTAN não se expandiria para o leste. E a OTAN continuou a se expandir para o leste até as fronteiras da Rússia. Todo líder russo, não apenas Putin, se opôs a isso. E pouco antes desta guerra, em dezembro de 2021, as pessoas dizem que Putin não vai negociar, mas Putin sempre esteve negociando. E em dezembro de 2021, antes do início da guerra, ele apresentou garantias de segurança, um pacote tanto para os Estados Unidos quanto para a OTAN. E o ponto central desse pacote era que a OTAN não se expandiria para a Ucrânia. Isso foi confirmado pelo chefe da OTAN. Isso não é especulativo. Jens Stoltenberg disse que Putin deixou claro para eles que nenhuma expansão da OTAN para a Ucrânia era uma precondição para não haver uma guerra na Ucrânia. Em outras palavras, os estadunidenses tinham que dizer não à OTAN na Ucrânia, e não teria havido guerra. Nunca teria havido guerra. E o trágico disso, Pascal, é que os Estados Unidos disseram não. Na verdade, os Estados Unidos disseram que isso nem estava em discussão, mas isso já é ruim o suficiente. O que é realmente trágico é que mesmo que os Estados tenham dito não, que eles têm o direito de expandir a OTAN, eles na época nem queriam expandir para a Ucrânia. Eles ainda não querem expandir a OTAN para a Ucrânia. E na véspera da guerra, e até nos primeiros dias após o início da guerra, a Ucrânia, até mesmo o próprio Zelensky, deixou muito claro que estavam preparados para abandonar as ambições de entrar na OTAN. Também sabemos, a partir de pesquisas com ucranianos, que apenas 1/4 a 1/3 deles, na véspera da guerra, queria estar na OTAN. Então a Ucrânia não se importava em estar na OTAN. Zelensky estava preparado para desistir de estar na OTAN. Os Estados Unidos não tinham intenção de expandir a OTAN para a Ucrânia. E ainda assim disseram não a Putin, que afirmou que não haveria guerra se apenas dissessem que a OTAN não iria para a Ucrânia. Então havia essa bela oportunidade que alinhava os interesses russos, ucranianos e americanos para não haver guerra. Mas os Estados Unidos disseram não. E disseram não porque, e isso é o que Ned Price, do Departamento de Estado, disse, e isso eu acho é a linha mais horrível de toda a guerra, e não se fala o suficiente sobre isso. Quando ele foi perguntado se apoiavam essas negociações, Ned Price, do Departamento de Estado, disse que os Estados Unidos não apoiam as negociações porque há princípios maiores. Ele disse que há princípios fundamentais. Ele realmente disse, e isso é uma citação, esta guerra é em muitos aspectos maior do que a Ucrânia. É sobre princípios fundamentais, como o princípio de que você tem o direito de escolher a que aliança pertence. Então, os Estados Unidos permitiram uma guerra acontecesse para preservar o direito da OTAN de entrar na Ucrânia. Os ucranianos também decidiram. Então os Estados Unidos impulsionaram essa guerra para perseguir seus próprios objetivos de política externa, não os objetivos de política externa da Ucrânia. Portanto, antes de a guerra começar, ela poderia ter sido evitada. Putin disse aos americanos que de forma alguma haveria uma resposta técnico-militar. Os Estados Unidos disseram não. E a invasão da Ucrânia foi exatamente essa resposta técnico-militar. E isso é uma tragédia, porque naquele momento, Neham viewers toward sido perdida, then Massamer sido be. Sim, mas acho que uma coisa que é importante, ou duas coisas que são realmente importantes aí, é que há essa duplicidade vindo de Washington e da OTAN. E você está apontando isso porque, quando você diz que a OTAN não tinha intenção de adicionar a Ucrânia, o que você quer dizer é adicioná-los de jure assinando o pacto, certo? Mas o fato é que eles têm integrado a Ucrânia ao sistema operacional da OTAN há muito tempo, incluindo todo o armamento e assim por diante com o qual têm trabalhado. Então toda a perfídia disso é que o que você quer é um lugar, um proxy da OTAN,
onde você possa lutar a guerra por procuração, sem que ela se torne uma guerra da OTAN. Então essa é a duplicidade, não é? Sim, e essa distinção entre de jure e de facto está se tornando algo tão importante nesta guerra em tantos níveis diferentes. Mas uma das realmente cruciais é a que você está apontando, porque de facto a Ucrânia foi integrada à OTAN. E a OTAN, desde antes da guerra, estava enchendo a Ucrânia de armamento da OTAN, de facto. O aspecto de jure é importante em dois níveis. Um é que, tendo sido enganado por não ter isso por escrito no final da Guerra Fria de que a OTAN não se expandiria para o leste, tendo acreditado na palavra dos Estados Unidos para isso, tendo acreditado na palavra da OTAN para isso, e sendo enganado, Putin foi muito claro desta vez nas discussões de dezembro de 2021 de que tem que ser de jure, tem que estar por escrito que a OTAN não irá para a Ucrânia. E a parte de fato que a Ucrânia estava se transformando em uma cabeça de ponte militar, uma cabeça de ponte anti-Rússia, cheia de armas da OTAN, é o que eu acho deixou Putin em pânico na véspera da guerra. O que deixou Putin em pânico foi que a Ucrânia estava sendo inundada de armas. Fazia parte da política ucraniana que eles readquiririam a Crimeia mesmo por meios militares. E a Ucrânia estava pedindo para entrar na OTAN. Putin disse, suponha que a Ucrânia esteja na OTAN e a Ucrânia ataque a Crimeia, que consideramos Rússia, então estaremos em guerra com a OTAN. E acho que isso é subestimado. Acho que as pessoas falam ou sobre essa ideia de proteger os russos étnicos da região de Donbas ou de não deixar a Ucrânia entrar na OTAN. Mas foi a confluência dos dois. O que Putin temia era que houvesse uma OTAN de fato na Ucrânia. E se isso se tornasse de jure, se isso se tornasse oficial e a Ucrânia tentasse retomar partes de Donbas ou da Crimeia, então estaríamos em guerra. E Putin realmente disse em um ponto, alguém sequer pensou sobre isso. Alguém está discutindo isso, que o artigo 5 significaria que estaríamos em guerra com a OTAN? Então essa ideia de que eles estavam integrando a OTAN e a Ucrânia, essa distinção com o de jure era muito importante para a Rússia. Eles queriam que estivesse por escrito que a Ucrânia não faria parte da OTAN, porque realmente temiam que a política oficial da Ucrânia de readquirir a Crimeia, mesmo militarmente, se eles fossem parte da OTAN sob o artigo 5, imediatamente levaria a Rússia a uma guerra com a OTAN, o que eles não queriam. Você está absolutamente certo sobre isso. Então, mesmo dentro do de jure, há algo a dividir. Porque sim, agora que você está dizendo isso, eu me lembro que Putin estava falando sobre isso. Nesta situação, isso cria um problema de tempo, certo? Quanto mais tempo passa, maior a probabilidade de que o de jure aconteça. A adesão da Ucrânia à OTAN acontecerá, caso em que a Rússia não enfrentaria apenas a Ucrânia, mas toda a OTAN, e uma extensão maior do que geofrankland. No momento, eles estão enfrentando o armamento da OTAN na Ucrânia e capacidades da OTAN na Ucrânia. Mas esse é um jogo diferente de enfrentar todos os membros da OTAN. Então isso criou um incentivo para Putin dizer, é agora ou nunca, ou melhor agora do que depois. O que novamente cria esse esquema de incentivo perverso. Isso é algo que sabemos que alguns líderes ocidentais estavam procurando, e é por isso que continuo dizendo que, até certo ponto, ou sob algum quadro conceitual, Putin foi realmente instigado à invasão, embora não seja realmente uma provocação, se não houver outra opção do seu ponto de vista, certo? Sem dizer que foi uma coisa boa a se fazer, mas de onde você está vindo? Acho que isso chegou a um ponto crítico no momento porque, como alguns estudiosos muito bons da Rússia apontaram, na véspera da guerra, os ataques de artilharia ucraniana no Donbas estavam aumentando drasticamente. Provavelmente havia cerca de 50.000 unidades de elite ucranianas alinhadas naquela linha do Donbas. Acho que as pesquisas realmente boas mostram que a Rússia estava sinceramente com medo de que a Ucrânia estivesse prestes a lançar uma grande ofensiva no Donbas. E é aqui que isso entra. Se isso for combinado com a adesão à OTAN,
Isso se torna um momento de crise, certo? Se a adesão à OTAN acontecer agora, e eles forem lançar uma ofensiva no Donbass, e a Rússia for atraída para a guerra com a OTAN, isso se torna uma questão crítica. Então Putin vai à OTAN e aos Estados Unidos, neste ponto em dezembro, 2 meses antes da guerra. E ele diz, veja, precisamos negociar esse tipo de estrutura de segurança melhor, onde, em vez de a Rússia ter sido deixada de fora da estrutura de segurança após a Guerra Fria, e a OTAN, que é uma organização projetada para confrontar a Rússia, se expandir por toda a Europa, mas deixar a Rússia de fora. Então você tem esse grande problema de segurança. E Putin está dizendo que precisamos negociar um arranjo de segurança diferente. E isso inclui garantias de que a OTAN não avançará tanto na Europa, assim como você não gostaria, sabe, da Rússia avançando em, sabe, Cuba, ou México, ou Canadá. E este foi um momento em que os Azoelas, especialmente porque não estavam considerando seriamente trazer a Ucrânia para a OTAN de jure, poderiam ter feito algo. E Pascal, sei que há muitas pressões, e sei que é difícil falar sobre isso, mas acho que o que surpreendeu a Rússia e Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, foi que ele disse: não estávamos esperando que os estados simplesmente dissessem, ok, sem Ucrânia na OTAN. Mas estávamos esperando que eles negociassem. Estávamos esperando que eles voltassem com algo. Certo? A Rússia estava esperando que isso abrisse, pela primeira vez em décadas, a discussão sobre um novo arranjo de segurança. E em vez disso, os estados simplesmente disseram que não estava em pauta. E Lavrov disse que os russos ficaram atônitos com isso. Então houve esse momento, e sei que não quero simplificar demais, em que os estados poderiam ter dito, ok, sem OTAN e tudo bem. Mas houve esse momento em que houve uma oportunidade de negociar pela primeira vez em décadas, e perseguindo seus próprios interesses de política externa, ou seja, o direito de expandir a OTAN até as fronteiras da Rússia. Os estados disseram que isso não estava em discussão. Mesmo que a Ucrânia tivesse dito espere, isso satisfaria nossos objetivos políticos. Estamos bem em desistir das aspirações à OTAN. Então esse foi o primeiro momento, foi o primeiro antes da guerra, quando houve uma oportunidade de paz e os estados disseram não. Sim, e uma muito clara. E só para reforçar isso, em 17 de dezembro de 2021, a Rússia enviou 2 projetos de tratados. 17th of December 2021, Russia sent over 2 draft treaties to NATO, the NATO headquarters and to Washington. Para a sede da OTAN e para Washington, certo? Porque eles claramente disseram, vocês são os tomadores de decisão aqui. Quero dizer, sim, os ucranianos estão lá. Mas isso é entre nós, porque, novamente, o conflito acontece em vários níveis. E se você assumir o controle do nível superior, os níveis inferiores encontrarão uma resolução de uma forma ou de outra, certo? E enviar um rascunho de tratado é algo que você normalmente não faz. Estados não simplesmente enviam rascunhos de tratados não negociados uns aos outros. Esse é um instrumento de alto nível para iniciar essa discussão, certo? E é bem entendido porque, na mídia ocidental, foi representado como um ultimato. Este é um ultimato russo, e não vamos aceitar o ultimato. Sabe, basicamente, eles são terroristas, e estão tentando nos pressionar, e não vamos aceitar isso. Não, foi obviamente uma oferta para negociação. Sim, esse é um ponto muito bom. Quero dizer, eu realmente não tinha pensado nisso dessa forma, que isso é algo de alto nível enviar um rascunho de tratado assim. E era um rascunho de tratado, não era um ultimato. E também, acho que a coisa que sempre é deixada de lado, quando as pessoas falam em ultimato, é que Putin estava realmente apenas pedindo aos Estados Unidos e à OTAN que cumprissem a promessa que fizeram no final da Guerra Fria. Ele não estava introduzindo uma nova ideia e dizendo, faça isso ou irei à guerra para impedir a OTAN de ir para a Ucrânia. Ele estava dizendo, vocês nos prometeram que a OTAN não iria para a Ucrânia. Estamos apenas pedindo que façam isso. E lembrem-se, sabem, na queda da União Soviética, a Rússia reconheceu o Estado independente da Ucrânia
mas com a condição de que sua Constituição garantisse a neutralidade e não a adesão à OTAN. Então, quero dizer, há muitas coisas no passado que foram prometidas a eles. Quando as pessoas falam em ultimato, a Rússia estava realmente, eu acho, apenas dizendo cumpram suas promessas. Sim. E as pessoas que se opõem a esse argumento imediatamente vão atacar você e dizer: mas a Rússia quebrou sua própria promessa do Memorando de Budapeste de 1994, quando a Ucrânia desistiu dos restos nucleares da União Soviética em troca de garantias de segurança que recebeu da Rússia, certo? E a Rússia, vamos ser claros sobre isso, invadir a Crimeia em 2014 é uma clara violação disso, claramente. Invading Crimea in 2014 is a clear breach of that, clearly. Again, with reasons why. Novamente, com razões para isso, mas é uma clara violação. No entanto, os russos, de modo geral, estão realmente muito interessados em delinear detalhadamente o que vai acontecer nos acordos. Eles fizeram isso com frequência ao longo da história. Sim. E eu não quero parecer que estou defendendo a invasão russa. Não quero parecer assim de forma alguma. Sou pacifista. Nunca defendi nenhuma invasão. Foi uma violação do Memorando de Budapeste. Mas acho que a questão é que já havia sido violado do outro lado. E essa é a questão sobre contratos. É o que o Irã diz sobre o acordo nuclear também. Você diz que estamos violando o acordo, mas você já violou o acordo, então não há mais acordo. Quando houve um golpe em 2014, quando armas da OTAN estavam sendo enviadas para a Ucrânia contra as promessas, essas coisas também foram violações. Existem muitas guerras diferentes e muitas culpas diferentes. Eu não quero tirar a culpa da Rússia. A Rússia começou essa guerra horrível. O que quero argumentar é que, em certo ponto, os Estados Unidos se tornaram corresponsáveis por essa guerra. Não estou afirmando que a Rússia nunca fez nada de errado. Estou afirmando que, em algum momento, os Estados Unidos assumiram parte dessa responsabilidade. E o primeiro foi em 21 de dezembro, na véspera da guerra. E o segundo foi apenas dias depois disso. Então há essa linha divisória, onde pouco antes dela poderia ter havido paz e os Estados Unidos disseram não. E logo depois dela poderia ter havido paz. E novamente os Estados Unidos disseram não. Então, para ser claro, não estou dizendo que a Rússia não é culpada por isso. Estou dizendo que, em um certo momento, os Estados Unidos assumiram uma grande parte dessa culpa também, porque tinham uma chance muito plausível e legítima de prevenir isso, de maneiras que satisfizessem plenamente a Ucrânia. E optaram por não satisfazer os objetivos políticos da Ucrânia para continuar a perseguir seus próprios objetivos de política externa, que eram o direito de expandir a OTAN e o direito de perseguir sua hegemonia, e não deixar, você sabe, a Rússia defender seus direitos ou sua esfera de influência. Sim. E o momento de que você está falando é, claro, final de março, início de abril, os acordos de Istambul, e você sabe, Boris Johnson voando para lá e basicamente cancelando isso. Basicamente dizendo aos ucranianos para lutarem. Você conseguirá um acordo melhor se lutar. Nós daremos as armas. E bem, você sabe, então seus nacionalistas de extrema-direita provavelmente também não vão te matar. Quero dizer, há todas as razões internas, e você publicou junto com Nikolai Petro, o autor de A Tragédia da Ucrânia, que realmente detalhou todos os fatores e facções internas, certo? Dentro da Ucrânia, que já era um barril de pólvora para começar, certo? Mas o ponto que eu gostaria de enfatizar ou perguntar a você é esse desrespeito pelo que é melhor para a Ucrânia, enquanto se afirma que as políticas adotadas são o máximo e que amamos a Ucrânia, certo? Corações da Ucrânia e bandeiras da Ucrânia por toda parte, enquanto enviam homens e mulheres ucranianos para a morte certa. Então, como eu disse no... Na véspera da guerra, as pesquisas mostravam que a grande maioria dos ucranianos não estava dedicada a entrar na OTAN de forma alguma.
Isso não foi feito por amor à Ucrânia ou para perseguir os objetivos da Ucrânia. Quando Putin disse para não deixar a Ucrânia entrar na OTAN, a Ucrânia estava tipo, tudo bem. A luta foi porque os Estados Unidos queriam o direito de expandir a OTAN. Nas primeiras semanas após a guerra, durante essas negociações bilaterais diretas entre a Rússia e a Ucrânia, eles estavam sentados à mesa e conversando entre si. Tivemos uma autoridade muito boa da equipe de negociação ucraniana que estava lá, que o acordo estava 90% concluído. Uma pessoa, acho que foi o principal negociador, disse, e estou citando, voltamos para nossos quartos de hotel e estouramos as rolhas de champanhe. Fizemos um acordo com a Rússia. Havia alguns detalhes a serem resolvidos, mas Zelensky e Putin iam se encontrar e resolver isso. E seria assinado, e havia esse acordo. Negociadores ucranianos disseram que Putin estava sinceramente disposto a comprometer-se. Eles estavam envolvidos nas negociações. Temos todos os tipos de autoridades para as autoridades ucranianas de que havia um acordo. E então o famoso. E isso também é confirmado por negociadores ucranianos. Qual foi, David? Acho que não consigo lembrar. David Arakamiya, I think, I can't remember, I might be wrong. Confirms that yes, Boris Johnson came. Posso estar errado. Isso confirma que sim, Boris Johnson veio e disse que você pode estar pronto para assinar um acordo de defesa com os russos, mas o Ocidente não está preparado. E basicamente disse para não... Bem, não faça isso, mas desencorajou-os de seguir o caminho da diplomacia com a promessa de que, se continuarem lutando, daremos o que precisarem pelo tempo que for necessário. Mas não foi apenas Boris Johnson no Reino Unido. Esta é a história famosa, mas não foi apenas Boris Johnson. Temos isso de interlocutores e mediadores que foram convidados por Zelensky, incluindo pessoas como o ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett e o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder, que ambos dizem que estavam envolvidos nas negociações a convite de Zelensky, mas os Estados Unidos bloquearam. Zelensky's invitation, but the US blocked it. The Turkish officials who played a large role because it was in Istanbul. There's two. Os oficiais turcos que desempenharam um grande papel porque foi em Istambul estão registrados dizendo que os Estados Unidos bloquearam isso. E também temos negociadores ucranianos registrados dizendo que os Estados Unidos bloquearam e nos disseram para não fazer isso. Recentemente, algumas outras coisas como Victoria Nuland basicamente disseram isso também. Então temos isso dos ucranianos, dos russos, de pessoas neutras como Bennett e Schröder, dos turcos, que os Estados Unidos disseram à Ucrânia que não estamos preparados para fazer isso. Não queremos que você faça isso. Queremos que você lute em vez de buscar a diplomacia. E daremos a você o que precisar pelo tempo que for necessário para fazê-lo. Então, desculpe, continue. Não, desculpe, eu não quero interromper você, mas tenho essa pergunta na minha mente. E se eu não perguntar, vou esquecê-la. Preciso formulá-la, que é, por que você acha que eles fazem isso? Porque eu não consigo entender. Há, por um lado, os grandes interesses estratégicos. E sabe, há um bom argumento a ser feito, ou há um argumento muito plausível a ser feito, de que esse sempre foi o resultado preferido. Uma guerra era um resultado preferido. A OTAN, ou os Estados Unidos, queriam lutar uma guerra por procuração com a Rússia, porque querem desmembrar a Rússia, certo? E balcanizar a Rússia. E havia todas essas ideias, certo? Há uma grande estratégia nisso. Por outro lado, há também a questão da imagem pública. Porque me parece que nos Estados Unidos e na Europa, muitos líderes pensam quase instintivamente no que estão fazendo em termos de vendabilidade pública, de abordagem de relações públicas, certo? E há esse elemento muito forte de relações públicas em tudo isso, como defender a ordem internacional baseada em regras e os direitos da Ucrânia e a expansão da democracia e assim por diante. Quero dizer, sabemos disso, toda essa besteira, mas essa parte de relações públicas. E isso estava conectado, sim, isso está conectado a essa questão de que a neutralidade para a Ucrânia era a solução mais óbvia para o conflito, pelo menos desde 2014. Porque antes de 2014, havia neutralidade da Ucrânia, e as coisas estavam bem, e havia um equilíbrio eleitoral,
E meio que funcionava. E então esse equilíbrio foi interrompido e destruído. E Victoria Nuland, quando falou sobre esse momento, usou uma palavra muito interessante. Ela disse que esse acordo, Istambul, nós não éramos a favor porque teria neutralizado a Ucrânia. E neutralizar em inglês é interessante porque em outras línguas, neutralização e castração, o corte das bolas, não é a mesma palavra. Mas em inglês é a mesma palavra se você usar neuter. E isso é um tipo de jogo mental perverso de equiparar tornar um lugar neutro e um buffer com cortar as bolas e basicamente ser emasculado. E isso vindo de uma mulher é ainda mais interessante. Mas você tem pensamento sobre isso? Porque isso para mim parece uma manobra pública, certo? Pierre versus interesses de política de grandes potências. Sim. Então, você está falando sobre duas coisas. Você está falando sobre a percepção pública e sobre a grande estratégia. Você também começou perguntando por que os Estados Unidos estão fazendo isso. Compreender a política externa americana e por que essas questões de dados são muito difíceis de entender, porque simplesmente não fazem muito sentido atualmente. Mas há muita coisa acontecendo aqui. Recentemente, usei algumas esportinhas muito boas sobre toda essa ideia de percepção. On this whole idea of the optics, Richard Sakwa has a really good book coming out shortly. Richard Sakwa tem um livro muito bom que será lançado em breve sobre a cultura da Guerra Fria, onde ele argumenta que a ideia de ajustar sua narrativa para se adequar à sua política não é nova, mas o tipo de mentiras narrativas na guerra da Ucrânia atingiu um nível que nunca havia atingido antes. Ele fala sobre, e cita pessoas discutindo essa ideia de que a política externa americana está sendo moldada pelas mentiras que contam ao público, sem investigar o que realmente está acontecendo. A Rússia foi provocada? Houve uma promessa? Sem investigar essas coisas, essas mentiras que contam às pessoas começam a realmente moldar a política. Você está chamando isso de percepção pública. Acho que é uma boa maneira. Você sabe, isso começa a moldar a política. E eu acho que também há essa ideia de que você fala meio que a grande estratégia também. Muitos bons estudiosos argumentaram, um estudioso russo chamado Alexander Lukin fala sobre isso. Provavelmente estou pronunciando o nome dele errado porque não falo russo. Fala sobre isso, que você sabe, Putin era um líder muito pró-Ocidente. Ele estava muito aberto à ideia de a Rússia se juntar ao Ocidente. Ele realmente sugeriu que a Rússia se juntasse à OTAN. Uma das soluções de Putin para toda essa questão no início foi: se o Pacto de Varsóvia acabou e existe a OTAN, e você está se aproximando da Rússia e deixando a Rússia de fora, então há um problema de segurança na Europa. Por que a Rússia simplesmente não se junta à OTAN? E isso era sério. E foi realmente proposto, foi realmente discutido, e os americanos vetaram. Mas Putin era muito pró-Ocidente, e a Rússia estava bastante fraca após a queda da União Soviética. Eles foram bastante conciliadores com a OTAN e os Estados Unidos. Eles reclamavam às vezes, mas realmente não faziam muito a respeito, e a hegemonia americana estava realmente decolando após a Guerra Fria. A Rússia realmente não podia e não estava atrapalhando. Em 2014, quando o Ocidente realizou um golpe na Ucrânia, a liderança russa está convencida de que foi um golpe na Ucrânia, e foi um golpe na Ucrânia. Certo? Sabemos agora que foi um golpe na Ucrânia. Você tem ligações telefônicas interceptadas de Victoria Nuland, novamente falando não apenas sobre os Estados Unidos, mas sobre Biden, o vice-presidente, estando disposto a intermediar essa coisa, como esse golpe. E assim, a Ucrânia havia resolvido as coisas por meio de eleições no passado. Havia frequentemente uma disparidade entre o leste e o oeste, e você mencionou Nikolai Petrov antes, e a tragédia da Ucrânia. E esse é, você sabe, o melhor livro para ler sobre essas coisas. Petro é ótimo nisso. E essa pluralidade na Ucrânia, que um certo lado estava tentando transformar em um monismo, que só poderia haver uma Ucrânia. E o leste frequentemente votava em presidentes pró-Rússia, e o oeste votava em presidentes pró-europeus.
for pro, European presidents and at a certain point, I forget E em the um date, certo but the ponto, Carol eu is esqueço o ano porque sou um péssimo historiador. Acho que foi 2008, naquela eleição contestada. E então em 2014, quando o Ocidente finalmente se convenceu pela primeira vez de que não podemos fazer isso por meio de eleições. Se não tivermos eleições, continuaremos recebendo esses caras que não vão se juntar à OTAN. E eles realizam um golpe. E foi realmente a primeira vez que decidiram isso por um golpe. Então agora você tem esse golpe e você tem o russófilo, o tipo de etnia russa do Donbass e da Crimeia, sendo perseguidos de várias maneiras por esse monista ultranacionalista, pura Ucrânia. Tirar a cultura russa da Ucrânia, banir a língua, banir a religião, fechar a mídia, ataques a russos étnicos no Donbass. Eles se sentem muito ameaçados. A Crimeia se separa, certo? E então essas coisas acontecem. E de uma perspectiva americana, quando a Rússia tomou a Crimeia, quero dizer, a perda da Crimeia teria sido a derrota mais devastadora para a Rússia em centenas de anos. Li recentemente um estudioso que disse 1000 anos. Eles teriam perdido seu porto naval. Isso foi um desastre. E o povo da Crimeia, você pode discutir se a eleição foi justa ou não. Todas as evidências são sobre se a eleição foi justa ou não. A grande maioria, a massa da Crimeia, queria se tornar parte da Rússia. Eles queriam no Donbass também. E Putin poderia tê-los tomado, mas não o fez. Ele, na verdade, não os queria. Ele disse ao Donbass para não fazer um referendo sobre separação. E quando eles votaram pela separação, ele nem sequer reconheceu. Não foi até esta guerra que ele reconheceu. Mas quando reconheceram a Crimeia, acho que isso desencadeou pânico no Ocidente, onde o Ocidente disse que a Rússia tem sido complacente. Tivemos a hegemonia americana e a Rússia está se levantando agora. E isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E então eles começam a armar a Ucrânia. Então acho que há duas coisas, assim como você disse. Acho que há o nível de ótica, onde a OTAN tem o direito de se expandir o quanto quisermos, mesmo que eles realmente não queiram ir para a Ucrânia como nível de ótica. Você não diz não à OTAN. Você não pode dar à Rússia um veto sobre a adesão à OTAN. O que é um absurdo, aliás, porque você não pode pedir para ser membro da OTAN. Você tem que ser convidado para a OTAN por unanimidade. Não é como se a Rússia tivesse um veto. A Ucrânia não tem o direito de dizer que vai fazer parte da OTAN, certo? Eles têm que ser convidados. Mas isso é apenas a ótica. Essa é a parte da perspectiva, certo? É disso que você está falando no início. E isso é realmente poderoso, porque a maioria das pessoas pensa que sim, a Ucrânia tem o direito de se juntar à OTAN, e a Rússia não pode dizer não. Isso não é verdade. Essa é a ótica. Mas eu acho que o nível de grande estratégia era que a Rússia estava enfrentando a hegemonia americana pela primeira vez. Com a Crimeia, a Rússia disse, estamos traçando a linha. Você não vai fazer isso. Então se tornou o tipo de grande estratégia onde os americanos disseram, oh não, vocês não vão enfrentar nossa hegemonia. Este é um mundo unipolar. Não vamos voltar ao bipolar. Não vamos voltar a mundos multipolares. E a Ucrânia se tornou a linha onde essa luta pela hegemonia e multipolaridade aconteceu. E eu acho que essa é a questão maior. Acho que a Ucrânia se tornou essa linha, esse campo, onde a luta entre o mundo unipolar e o mundo multipolar aconteceu, onde a Rússia se levantou pela primeira vez e disse, não, a hegemonia americana tem seus limites. Vocês não vão tomar a Ucrânia. E os estados disseram, vocês não vão nos enfrentar. E é sobre isso que eu acho que essa guerra realmente trata no nível de grande estratégia. Sim, e é aqui que a palavra no Ocidente, ainda estou lutando para encontrar a palavra certa para descrevê-la, essa esquizofrenia, ou esse bem, o flagrante duplo padrão, colide com essa parede, certo? Porque você sabe, a Rússia disse repetidamente que o que aconteceu com Kosovo não está certo. Isso não está ok, porque achávamos que isso não era o que fazíamos. Achávamos que só mudávamos fronteiras por acordos, e o acordo era que Kosovo permanecia dentro da Sérvia. Mas o fato de que você o cortou e até o reconheceu e assim por diante,
Isso não está certo. E então a Rússia faz isso. O Ocidente diz, tipo, esta é a primeira vez desde, você sabe, o fim da Guerra Fria, a Segunda Guerra Mundial, que as fronteiras mudaram antes. E então, eles fazem o mesmo na Síria, como os Estados Unidos tomando uma fatia inteira da Síria, certo? E basicamente agora, quero dizer, em 2024, vemos que o Ocidente está totalmente de acordo com Israel, tomando mais partes da Síria e assim por diante. Então, é muito claro que a regra é que tudo que a OTAN e os aliados ocidentais fazem está bem, faz parte da ordem baseada em regras. E sempre que algo semelhante é feito por outra potência, então é o ato mais flagrante de violação do direito internacional. E o que você está dizendo é que em 2014, a Rússia tomou o direito. Seja, e novamente não estamos dizendo que foi certo. Estamos dizendo que tomou o direito de fazer algo semelhante. E o Ocidente não estava de acordo. E é aí que o resto do Sul global realmente diz, tipo, bem, na verdade eles parecem muito semelhantes. Não estamos satisfeitos com nenhum dos dois, mas eles parecem muito semelhantes. E esse é um ponto importante que você levantou. Os russos apontaram isso, certo? Os russos destacaram, tipo, você disse que isso era aceitável em Kosovo, certo? Você disse que poderia fazer isso. Na verdade, houve decisões que permitiam isso. Isso teve um efeito terrível no que chamamos de Sul global. Os russos não chamam assim. Os russos chamam de maioria global. Sim, certo. Isso teve um efeito devastador na maioria global, que eles estão horrorizados com esse duplo padrão. E o duplo padrão é onde a lei internacional é codificada. Sabemos quem a escreveu. Ela se aplica universalmente. A ordem baseada em regras, que é como os Estados Unidos a chamam, não sabemos quem a escreveu. Não há uma lei escrita. Você a inventa conforme avança. E a ordem baseada em regras basicamente significa que você invoca as Nações Unidas quando convém à política externa americana e ignora as Nações Unidas quando é um obstáculo. É o que Ted Snyder chama de grande substituição. Eu adoro essa frase, certo? É a grande substituição de é o fim da lei internacional. E do ponto de vista russo, e do ponto de vista de grande parte do Sul global, que é por isso que a maioria do Sul global não sancionou a Rússia, eles não estavam comprando essa história americana de direito internacional, porque estão dizendo, tipo, do que você está falando sobre direito internacional? Vocês fazem isso o tempo todo. Os Estados Unidos invadem países o tempo todo. Então, essa foi a grande substituição do direito internacional. E se você perguntar à Rússia e à China, eles dirão que estão lutando pelo direito internacional nas Nações Unidas e que são os Estados Unidos, que são a potência revisionista que colocou sua própria autoridade à frente das Nações Unidas e sua própria ordem baseada em regras à frente do direito internacional. Chas Freeman fez a maravilhosa observação em um desses programas de que a ordem internacional baseada em regras é os Estados Unidos implementando os princípios do governo pela lei em vez de regras, apreciando o Estado de Direito, que são as mesmas regras para todos, em oposição a inventar regras aleatórias, nunca as explicando, apenas as invocando constantemente e depois as usando como uma ferramenta para intimidar todos os outros, certo? Exatamente. Então os estados podem dizer, isso foi, você sabe, relatado, eu esqueço qual mídia americana outro dia, há discussões entre a equipe de transição de Trump sobre realizar ataques aéreos no Irã para destruir suas instalações nucleares. Então, como isso não é uma violação da integridade territorial? Como isso não é uma violação da soberania? Então eles podem fazer isso. Tudo bem. Mas se os russos atacarem a Ucrânia, isso é uma violação da soberania. O Departamento de Estado continuava dizendo, eu falei sobre esses princípios fundamentais, e um deles era soberania e integridade territorial. Mas isso não se aplica quando são os estados no Irã. Só se aplica quando é. E esse tipo de duplo padrão é parte do que impediu o Sul global de aderir a tudo isso. Eles não se inscreveram nessa aliança.
Sabe, Biden costuma se gabar da aliança de 50 nações que ele conseguiu reunir contra a Rússia. E 50 nações parece muito, mas há o quê? 210 nações nas Nações Unidas. E se 50 se inscreveram, isso significa que 160 não o fizeram. E parte da razão pela qual os 160 não o fizeram nunca foi porque achavam que era certo a Rússia invadir a Ucrânia. Mesmo os parceiros mais próximos da Rússia não pensam assim. A China não acha que é certo tomar terras pela guerra, certo? Eles não se inscreveram não porque achavam que a Rússia estava certa. Eles não se inscreveram porque não compraram essa história de duplo padrão da linha americana, porque reconhecem isso como os Estados Unidos tentando usar a ordem baseada em regras para afirmar sua própria hegemonia. E todos sabiam que isso poderia ser usado contra eles em seguida. Sim, eu sei que pode. E é por isso que isso é tão perigoso. E é por isso que esse não é um acordo global estável sobre como as coisas funcionam. Porque todos ainda estarão assustados e com medo do que vai acontecer a seguir. O que você precisa é de um arranjo estável. E é aí que seu artigo me tocou tanto. Porque um arranjo estável é aquele em que todos os lados concordam com as regras escritas e não escritas do jogo, certo? Para que você realmente saiba como se comportar. Agora, uma das suposições comuns nas relações internacionais é que os estados tentam evitar se machucar, certo? Eles fazem tudo o que podem para não acabar em uma guerra se a guerra for uma ameaça mortal para eles. Certo? É diferente se você é uma grande potência e está usando um proxy para fazer guerra. Mas em nenhum momento, os Estados Unidos sequer teriam que sonhar com um míssil russo atingindo Nova York. Certo? Isso não está nos planos. Quero dizer, os Estados Unidos são tão tremendamente poderosos que não precisam temer isso. Então podem fazer guerras. E tem feito guerras e conflitos ao longo dos últimos 100 anos, certo? Pelo menos 80, esses conflitos por procuração. Mas a Ucrânia, esse é o ponto. A Ucrânia deveria ter todo o interesse em realmente encontrar um acordo funcional. E esse acordo funcional com os russos foi tornado praticamente impossível. E essa é a minha questão com a neutralidade, certo? Porque a neutralidade para a Ucrânia ainda é agora. A Ucrânia é de fato neutra. A Ucrânia está neutralizada agora porque está implorando de joelhos para ser adicionada à OTAN, certo? Está implorando. E a OTAN diz, tipo, não, porque eles não querem lutar por si mesmos, certo? Mas a Ucrânia, como isso funcionou, e é por isso que você está dizendo, quero dizer, a Ucrânia tem todas as razões para odiar os Estados Unidos, por realmente fazê-la fazer essa coisa autodestrutiva. Então fazê-los fazer isso da maneira mais autodestrutiva. Então, dois dos pontos posteriores, que provavelmente não precisamos discutir muito, ou mesmo ter tempo suficiente para discutir, mas dois dos pontos posteriores que levantei no artigo, são que mesmo durante a guerra, os estados poderiam tê-la evitado pouco antes e logo depois. No meio disso, quando a Ucrânia lançou sua desastrosa contraofensiva, que foi realmente o ponto de virada na guerra, os Estados Unidos estavam pressionando-os a lançar essa contraofensiva. E os Estados Unidos estavam dizendo ao mundo inteiro que a Rússia tinha sofrido perdas tão devastadoras que, você sabe, a Ucrânia estava em uma boa posição. E o secretário de Defesa Lloyd Austin realmente vai perante um comitê do Senado e diz, você sabe, que a Ucrânia tem uma chance muito boa de vencer isso em uma contraofensiva, o que era apenas uma mentira. Porque ele sabia, e sabemos disso por reportagens, acho que foi do Wall Street Journal, ele sabia que a liderança militar nos Estados Unidos estava dizendo a ele, eles estavam dizendo que a Ucrânia está mal preparada, seja em termos de homens, armas e treinamento. Eles não estão preparados para uma contraofensiva. E eles usam essa linha horrível de que estamos contando com a coragem e engenhosidade ucraniana. Isso é ótimo. Coragem e engenhosidade ucraniana contra a artilharia russa. Eles sabiam que os ucranianos iam perder. Eles os empurraram para isso de qualquer maneira. E as perdas foram devastadoras. Isso é algo que um dia os ucranianos vão olhar para trás, certo?
Há centenas de milhares de soldados ucranianos mortos e feridos. Há dezenas de milhares de soldados ucranianos amputados. Há famílias e vidas destruídas. E os estados os empurraram para essa ofensiva quando sabiam que seriam massacrados. Eles simplesmente mentiram e os empurraram. Agora, o último ponto que levanto no artigo é que estão pedindo à Ucrânia para enviar ainda mais pessoas, baixando a idade de recrutamento para 18 anos. Em primeiro lugar, isso não vai mudar a guerra. Só significa mais ucranianos mortos. It's not going to change the war. It just means more dead Ukrainians. Second of all, there aren't that many 18 or 25-year-olds. Em segundo lugar, não há tantos jovens de 18 a 25 anos para enviar a guerra para mudá-la. E em terceiro lugar, e isso é realmente crucial, os ucranianos sabem muito bem que após o colapso da União Soviética, devido a dificuldades econômicas, a taxa de natalidade despencou na Ucrânia. Essa geração muito pequena é agora de 18 a 25 anos. Então você envia esses caras para a guerra. Alguns deles já estão lá, alguns já morreram, alguns já desertaram. Você envia o resto para lá e você perde essa coorte. Você realmente perde uma geração e ameaça a capacidade da Ucrânia não apenas de manter sua força de trabalho, mas de aumentar a população o suficiente. Quero dizer, isso é um pesadelo demográfico. This is a demographic nightmare. And the states knows this. And they're still. E os estados sabem disso. E eles ainda estão dizendo que a futura ajuda militar está condicionada ao envio de jovens de 18 a 25 anos. E Zelensky não quer enviar seus jovens de 18 a 25 anos. Ele já disse que não vamos sacrificar a população de um país por isso. Vocês têm que enviar as armas. Mas os estados continuam pressionando e pressionando, porque eu diria, eles não estão realmente buscando os interesses ucranianos. Eles estão usando ucranianos para perseguir os interesses americanos. Using Ukrainians to pursue American interests. Yeah, I agree. I totally agree. Sim, eu concordo. Concordo totalmente. Mas é por isso que, na minha opinião, ainda há essa grande questão sobre o que é feito pelos atores políticos neste chame de tragédia ou chame de crime contra a humanidade, por razões estratégicas e de grande estratégia, e o que é feito pela aparência. Porque também há aparência dentro da Ucrânia, a única maneira de manter isso em andamento. Porque o grande truque que os Estados Unidos realizaram foi recrutar uma população inteira, ou uma parte suficiente dessa população, para lutar sua guerra. Isso é um truque enorme, enorme de se realizar. E a única maneira de fazer isso é criando uma narrativa que faça valer a pena lutar pela vítima de agressão. E, portanto, a única maneira é usando as armas que você recebe e seus amigos te dão as armas, certo? Deve ficar muito claro, especialmente para pacifistas como nós, que quem te dá uma arma não é seu amigo. Alguém que te dá armas não é um amigo. Saiba, Estepinhas, especialmente que estão te dando uma arma para lutar contra um país que muito muito mais por. Precisamente. Quero dizer, a analogia é sempre como quando um cara grande intimida um cara pequeno, e alguém diz ao cara pequeno para lutar mais. Isso não é o que você deveria estar fazendo. Mas então há essa distorção, essa narrativa distorcida constantemente. E está funcionando. Tem funcionado dentro da Ucrânia. E há muitas pessoas que estão dispostas. Há pessoas sendo tiradas das ruas, sabemos disso. Mas há pessoas que estão dispostas a lutar. E elas foram alistadas. E não são apenas os nazistas, são outros também. E toda a população ocidental da Europa Ocidental, há uma grande parte, incluindo meu pai, que acredita que, você sabe, esta é uma luta muito importante para a Ucrânia. Quero dizer, precisamos vencer isso, o que é estranho. Mas é esse controle da narrativa. E é aí que a narrativa da guerra é talvez ainda mais importante do que o elemento estratégico grandioso. Sim, e eu acho, Pascal, quero dizer, acho que a narrativa tem que continuar mudando à medida que falha também. Porque você sabe, a narrativa no início era sobre a Rússia invadindo a Ucrânia. E depois a narrativa era sobre o direito da OTAN de se expandir. E depois a narrativa era sobre, se a Rússia não for parada, eles vão apagar a Ucrânia do mapa. E então a narrativa era sobre se a Rússia não for parada na Ucrânia, eles atacarão toda a Europa Ocidental e Putin que será a Rússia.
A narrativa continua. À medida que cada período é derrubado, a narrativa fica mais nova e maior. E são todas mentiras, certo? Eu escrevi um artigo com Nick Petra chamado Para Parar a Guerra, exponha a mentira central. E a mentira central é que Putin está determinado a conquistar a Ucrânia e tudo mais. Mas é assim que você vende isso na América, certo? Você vende, sabe, primeiro a OTAN. E então quando isso se cansa, você fala sobre a Ucrânia sendo a barreira que impede a invasão russa da Europa Ocidental. E você continua criando uma nova narrativa. O problema agora que eles enfrentam é que a narrativa não vai funcionar, porque está realmente claro agora que a Ucrânia vai perder a guerra. E para mim, e acho que termino tantos dos meus artigos com a mesma frase, porque isso simplesmente me faz chorar. A coisa realmente triste é que no final, a Ucrânia vai assinar o mesmo acordo de paz que teria assinado em março de 2022. Exceto que agora perderam centenas de milhares de vidas e toda essa terra. Mas eles vão dizer a mesma coisa que os americanos não os deixaram assinar há muito tempo. E agora há esse desespero para criar uma narrativa para salvar as aparências. Como podemos apresentar isso como se tivéssemos vencido? Porque não vencemos. Então agora temos que apresentar. Como vencemos? E vai ser, você sabe, a todas essas narrativas sendo empurradas. A OTAN vai aceitar parte da Ucrânia. Isso não vai acontecer. Ou, você sabe, a Ucrânia vai se tornar parte de... Você sabe, mantivemos tudo menos 20%, mas somos uma nação sobrevivente que pode se orientar para o Ocidente. Isso é uma vitória. Eles sempre tiveram isso, certo? Mas o problema agora é que quando você fala sobre esses tipos de narrativas e coisas assim, no final não vai funcionar. E o Ocidente agora está lutando para encontrar uma narrativa. Acho que, você sabe, Zelensky disse outro dia, falando sobre negociações, onde acho que ele fez sua declaração mais clara até agora, onde ele disse, perdemos o Donbass, a Rússia controla o Donbass. Não vamos recuperá-lo pela força. Vamos recuperá-lo, esperançosamente, pela diplomacia. Não vamos recuperá-lo pela força. E quando perguntado sobre negociações, ele disse algo como, o que importa não é a pessoa do outro lado da mesa com quem você está negociando, mas a posição de onde você está negociando. E isso é quase como dizer, bem, não vamos realmente negociar com os russos, certo? É como se não estivéssemos negociando. É como se houvesse esse desespero para encontrar essa narrativa onde você terá que dizer de alguma forma que isso valeu a pena. Porque em algum momento, Zelensky vai ter que explicar aos ucranianos por que valeu a pena centenas de milhares de vidas destruídas para assinar o mesmo tratado que poderíamos ter assinado antes da guerra, mas agora perdemos muito mais terras. Em algum momento, ele vai ter que convencer eles por que tudo isso valeu a pena. Estamos assinando o mesmo tratado que poderíamos ter assinado em Istambul, mas há centenas de milhares de pessoas mortas ou feridas, e perdemos muito mais terras. Eles vão ter que justificar isso. E nesse ponto, os ucranianos, você sabe, podem colocar parte dessa culpa nos Estados Unidos. E é por isso que chamo meu artigo de Por que os ucranianos podem um dia odiar a América? Sim, isso faz muito sentido para mim. E sabe, talvez como um último ponto da minha parte, a verdadeira paz só vem quando há paz narrativa. Ela só vem quando há um acordo entre os antigos adversários sobre o que realmente aconteceu. E sabe, a paz completa entre a Alemanha e os Estados Unidos hoje, porque ambos concordam que o nazismo estava errado. E esse era o problema. A paz completa entre o Japão e os Estados Unidos, porque o Japão concorda que sim, cometemos erros horrendos. Não há paz narrativa entre a Coreia e o Japão, porque eles não concordam sobre o que o passado realmente significou. Então, em algum momento, seria de se esperar, ou seria necessário uma convergência narrativa entre a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa, para chegar a uma situação estável. Isso é o que tivemos na Guerra Fria, sabe? Quando a Guerra Fria terminou.
De repente, houve uma convergência de análises sobre quais eram os males, e então isso se pôs-tad. Certo. Também precisaremos de uma narrativa entre partes da Ucrânia. Sim. Precisaremos de uma narrativa entre o leste e o oeste da Ucrânia. Precisaremos de uma narrativa entre a Ucrânia e a Rússia e entre a Rússia e a OTAN. Precisaremos de um arranjo de segurança na Europa que satisfaça a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos. E então a Ucrânia ainda vai precisar. E isso novamente remete ao ponto de Nikolai Petro, a tragédia da Ucrânia. Haverá a necessidade de uma cura narrativa dentro dos dois lados da Ucrânia também. Sim, é isso que precisa acontecer, e estou muito grato a você, Ted, por já ter explicado isso de forma tão clara. Seu artigo será vinculado. Qual é o melhor lugar para as pessoas que querem ler mais do seu trabalho? A maioria das minhas coisas está no Antiwar, e muitas vezes coisas que estão em outros lugares são republicadas lá. Então, tá por toda parte. Mas, provavelmente, o melhor lugar para encontrar a maioria delas é no antiwar.com. Certo. Vou colocar o link para antiwar.com. Ted Snyder, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado por me receber. Gostei muito de conversar com você. Obrigado.